Vamos a mais um tutorial do Sonar 1 e 2. Hoje, falando sobre compressores na prática. Nós iremos ver toda a praticidade do compressor no seu uso. Realmente, assim, vamos ver passo a passo como fazer a funcionalidade dos botões. Logicamente, temos que conhecer o uso no equilíbrio da dinâmica, o uso no envelope tonal, a compressão em série, a compressão em paralelo, a multicompressão, o sidechain, limite, entre outras coisas que nós vamos falar, como é que é usado nas grandes estúdios nos Estados Unidos para voz, como do Michael Jackson, Madonna, Jennifer Lopez. Nós vamos falar sobre todos esses aspectos dos compressores. Então vamos abrir agora o nosso Sonar. Bom, senhores, para facilitar, já estou aqui com o Sonar aberto, com dois compressores, para melhor entendimento. E como eu falei no tutorial passado, o segredo não é manipular, que nós vamos ver agora como o uso de cada botãozinho desse, mas sim aonde usar. Como eu falei, tem um compressor para cada tipo. Você, por exemplo, tem um FET, tem um ótico, no caso que o ótico, por exemplo, já foi dito lá, o ótico é para, por exemplo, ele é suave, altamente suave, ele de distorção bem reduzida, ele quase não existe distorção, porque como ele é muito suave, ele é excelente para voz, para violões, né, acústicos, pela sua suavidade, a sua leveza. Como nós temos os VCA, temos classe R, classe U, os FET, então existe um compressor para cada tipo. E uma coisa eu quero deixar aqui claro, que quando eu comecei a trabalhar com áudio, não tinha internet. Então nossa única informação, senhores, e era ideal, era o quê? Era o manual. Você olha um compressor desse aqui, bom, tá dizendo o que aqui? Livre amplificador de nível, livre amplifique, mas quem é ele? Ele é o quê? Ele é VCA, ele é um FET, é um ótico. Então o manual, senhores, como vamos abrir, sempre dá uma olhadinha no manual, mesmo sem saber inglês, que você chega aqui, logo de cara ele vai dizer quem é ele. Vocês dá para matar charada, aqui tá aqui, ó. Amplifique, isso aqui legendário, dá para vistage elétrico, tubo compressor, é um compressor automático de automática característica vistage, como estou dizendo aqui. Muito usado em 1900, clássico na indústria, né, de gravações de 1960, né? E ele vem dizendo sobre ele, e aqui embaixo vem dizendo que ele é o que? Eletroótico. Então ele é óptico. Se ele é ótico, a gente sabe que ele é bom para, ele não tem piso harmônico, ele é muito excelente no caso dos violões, como no caso dos violões. E vocês vão vendo aqui, se vocês forem descendo depois, ele ia dizer em que situações que vocês usariam, que não vão perder tempo com isso, aonde você usaria esse tipo de compressores. Então a importância de você, às vezes, não é sair chegando aqui, por exemplo, aqui eu botei esse compressor na caixa. Ele na caixa não teria papel nenhum, porque ele é um compressor suave, não é para esse tipo de transiente. Ele deixaria passar tudo, ele reduziria um pouco. E a intenção, como os tipos de compressores já foi dito no tutorial, no tutorial compressores na teoria, eu não vou dizer aqui. Então esse aqui a gente poderia descartar e vamos... Além disso, ele tem poucos botões e depois nós vamos voltar a ele, que eu devia nem ter tirado. E vamos entender os botões que a maioria das pessoas já conhece, que começa pelo transhold. O que é o transhold? Transhold, você tem esse áudio, você vai ouvir, você primeiro tem que chegar, né? Deixa eu botar aqui que está até no lugar errado isso aqui. Vamos diminuir isso aqui para ganhar espaço, para a gente poder ter uma visão melhor. Você tem que pegar o áudio, você vai solar esse áudio, vai tocar esse áudio e vai ver aqui o nível de variação, ó, tá variando entre 12, foi para 18, subiu a mais, chegou a 10, ó, 10 de novo e caiu lá embaixo. Ou seja, ó, subiu novamente, foi a 12, ou seja, existe alguns picos, até que a situação aqui não está gritando, ele está desequilibrado, mas não está com picos muito elevados, muito transientes. Então, no caso aqui, eu poderia botar a 18, né, tirando uma média, você tira uma média assim, lembrando que para evitar problemas de você que está começando, de distorções, faça redução, evite reduções exageradas. Então, faz o seguinte, reduções de 4 a 8 dB tá ótimo. Se precisar de melhorar um equilíbrio, nós vamos ver lá na frente sobre compressão em série. Use uma compressão em série. Mas no caso só de você só quer estabilizar a dinâmica, como é o caso aqui para mim, tá ótimo. Então, o transhold, ele vai dizer aonde o nível que eu quero que comece. Quer dizer, a partir daqui, tudo que o som que subir, né, ele vai
o compressor vai abaixar. Passou dessa marca, no transroad, ele começa a atuar o compressor. O rádio vai dizer a relação que ele vai atuar. Então, eu digo que a partir aqui de 18, que eu vou ter até 19 ali, era para estar 18, vamos subir um pouquinho. Pronto, 18.2, o que importa é o 18, isso é fraçãozinha, não é nada. Então, o rádio vai dizer a quantidade, a razão disso. Por exemplo, eu disse que quando chegar a 18, tudo chegar a 18, passou dali, ele vai. Mas quanto ele vai tirar? Vai reduzir tudo? O rádio vai dizer isso. Se é tudo, eu teria que botar aqui o quê? O rádio, no caso, é infinito. No infinito, ele cortaria tudo, quer dizer, ele não deixaria passar nada. Chegou em 18, simplesmente ele, nesse caso, passaria a fazer o papel de limiter, no caso, o compressor. Já não seria nem um compressor, um limiter, que ele cortaria tudo, igualando mesmo, ia ficar uma coisa totalmente... E isso é um cuidado, senhor, cuidado com isso. Com esse rádio. Com essa razão, porque você pode transformar em limite, e nos Estados Unidos foi provado nas rádios que eles comprimiam de tal forma a coisa, de uma razão assim, de limite, para tentar aumentar mais o som, porque às vezes você sabe que a dinâmica, ela aumenta, às vezes se você bota o som alto, às vezes dá aquela explosão, depois há uma redução na dinâmica, né, do som. Por exemplo, o camarada, por exemplo, toca um violão, ele toca mais forte, outra hora ele está tocando mais baixo o som, para ele manter o som sempre alto, ele usava o compressor dessa forma, né? Infinito. E o que acontecia? As pessoas enjoavam, porque uma coisa, eu já falei isso lá, que não era para estar voltando nesse assunto, já foi dito no tutorial de teoria, que a situação de uma música sem dinâmica, ela se torna cansativa, como aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas começaram a ver que perderam os ouvintes, porque as pessoas procuravam outra rádio que não usava um método tão dramático para ficar aquela coisa tão alta. Isso não é importante. As pessoas, porque a dinâmica traz a emoção. Então o rádio, voltando, o transroad eu disse, até o ponto que eu quero, que a partir daqui para cima, corte, há uma comprima, desculpa a expressão, seja comprimido esse áudio, e a razão. Qual a razão? Vocês vão dizer assim, poxa, mas qual é a razão? Olha, senhor, se vocês não sabem, no final vou dar algumas dicas, mas uma coisa que às vezes muita gente joga pé de mim, eu falo dos presets. Os presets, ele é ótimo para isso. Por quê? Ele não vai te ajudar. Quem criou o preset, ele criou o preset em cima de uma caixa. Vamos botar, tem um preset de caixa aqui, vamos ver se tem um aqui. Ó, temos, né? Na área aqui, temos. Então, ele me deu, no caso aqui, para a caixa dele lá, a dinâmica dele lá, era a minha a minha tá pior um pouquinho, a dele ainda ficou melhor, então eu tive que baixar um pouco, viu que ele baixou em 12, eu baixei a minha em 18, mas ele me deu uma relação de mais ou menos de o quê? De 7 para 1. O que quer dizer 7 para 1 a relação? De que cada decibéis que passar daqui, de cada 7 decibéis, que esse 5 é uma fração que está ali, que na verdade, essa fraçãozinha de 7, alguma coisa, mas vamos tentar botar 7 aqui, que poderia clicar aqui e discar no 7.0. Então agora, de 7 a cada 7 decibéis só vai passar 1. Se eu botasse 8 de cada 8 decibéis, então vai passar 1. Se eu botasse 2 por 1 de cada 2 decibéis, seria metade, só passaria 1. Você, visto como o rádio aqui chegou a 7, que a 7 é um rádio bem elevado, né? Um corte já começando a passar por dramático, né? Por limitação, já vamos para o limitador. Porque a caixa, dependendo da caixa, você agora tem que estudar. Tu fala assim, poxa, o cara botou aqui 7 para a caixa dele, que talvez ela estava mais um volume mais baixo, mas com transiente muito lá em cima. E não, essa caixa aqui ela não está chegando lá no topo, então eu vou fazer o seguinte, vou diminuir, em vez de 7, vou botar 5 por 1. 5 por 1. E como eu quero esse corte? Eu quero que esse corte agora, que quando o compressor começar a cortar, que ele corte de uma vez, ou não. Então, o que ele serve para isso, querido? Você vai dizer se é hard, quer dizer, duro, ou seja, você vê que ele cortou de uma vez, ou se ele vem, ó, de uma forma bem suave. O compressor começa comprimindo, assim, como se fosse pegando velocidade. Ele vai comprimindo, pegando aquela velocidade de compressão até a compressão, deixando passar, assim, uma forma de não quebrar o ataque de vez. Ou como você pode muito bem quebrar lá mesmo, por botar ele duro. Como no caso de uma caixa, às vezes é melhor que você, como está muito ali, uma linha acentuada, então você cortar aquilo. Mas aí, senhores,
entra uma coisa, bom, mas se eu cortar isso aqui de uma vez, o que vai acontecer? Eu vou perder, que isso aqui é aquela batida primeira da baqueta, né? No couro da caixa. Então, pá! Eu vou perder isso. Eu não quero perder. Aí é onde entra o ataque. Você vai dizer ao compressor o seguinte: olha, compressor, assim que der o toque, em tantos segundos você entra. No caso aqui, ele botou, quase que ele botou aqui, quase que botou 0,1, quase que rápido. Você pode ouvindo. Aí é o caso de você já começar a tocar a música e ouvindo, e vem controlando o ataque. Você vai sentindo, não, tô ouvindo a caixa, tá boa a caixa aqui, ó. Vem controlando. Lembrando que você tem que ter a parte da batida da caixa, né? A não ser que nós vamos falar depois de mudança lá de envelope tonal, que você pode mudar através do compressor, e isso também, tirar essa batida inicial e ficar só o corpo da caixa. Não, eu quero que só tire essa pancada muito violenta, diminui, mas que fique esse ataquezinho, só essa pancada, ó. Deixa eu esticar aqui melhor para a gente poder... Vamos jogar isso pro canto aqui para a gente poder ter a ideia, ó. Então, eu quero que nessa iniciação aqui, até que assim venha, então eu dou esse atrasozinho aqui no compressor para ele não entrar. E o release vai dizer o seguinte: bom, entrou. Eu quero o seguinte, que quando entrar ele comprime e venha comprimindo essas outras frequências adjacentes também do corpo da caixa até vir caindo, né? Continue comprimindo por um certo período ainda essa parte do corpo da caixa e depois saia o compressor. Você vai usar o release. No caso aqui, ele botou uma compressão release mais curto. Por quê? Se eu botasse o comprimindo demais, o que aconteceria? Eu comprimiria demais aqui, já está baixo o volume, eu perderia esse som da caixa, como eu falei lá no tutorial, lá que está muito melhor explicado lá, o primeiro, né, o antes desse, que foi a teoria. Eu perderia o corpo da caixa e teria só ataque. Então você faz falar o seguinte: você começa a tocar e ver, acompanhar através dessa tecla aqui, desse RGR, quer dizer o quê? Né? Gain Reduction, que na verdade é o quê? Vamos inventar um nome para isso. Grade de redução. Ele vai te dizer, vai te dar uma grade aqui dizendo quanto decibéis ele está reduzindo. Então, você sabe que você está cuidando da dinâmica quando o quê? O compressor ele tem que acompanhar a batida, né? Que ele comprimiu, saiu, vamos diminuir aqui para ter ideia. Ó, ele comprime, sai, comprime de novo, sai, aí vem aqui esperando, aí comprime, sai. Porque se eu comprimo aqui e falo por release, deixo o release lá em cima, por 4 milissegundos comprimindo, quer dizer, ele comprime aqui, continua comprimindo, continua comprimindo, você já perdeu até a batida que vai ficar aqui, vai mudar até o som, vai ficar esquisito, vai virar uma distorção. Aí daqui a pouco ele sai aqui, aí já entra de novo e já perde, você começa a perder batida. Então, você usa o preset e começa a usar o ouvido, vem tocando e ouvindo. Vem ouvindo. Ó. Pô, o som da caixa tira. Tá. Não mudou o som. E o que acontece, senhores? Quando ele reduz esse volume, logicamente vai ficar mais baixo. Então existe aqui o que? O ganho que você, para compensar. Então você faz o que? Você vem aumentando, vem dando mais ganho, vem ouvindo para que o som comprimido, o som original, saia no mesmo volume do som comprimido. Então você vem dando um certo ganho para ver se está no mesmo volume, ó. Muito bem, e aqui foi demais no caso, diminuir um pouco, tá? Já está chegando a distorcer ali, não é uma distorção de clipe, é até uma distorção, que isso tem uma forma de distorcer assim, que é até benéfica, mas não é aqui que eu estou querendo na situação, é só redução de gama de dinâmica, nesse caso aqui. Bom, senhores, então vimos aqui e já estamos já no final de falar sobre essa parte, não temos mais o que falar. Aqui nesse caso nós temos um limite que vamos tirar, não queremos ele como limitador. E temos essa tecla, deixa eu parar aqui, que é a TCR, que ela tem a ver com uma tecla aqui em cima. Esse compressor ele funciona de uma forma de um compressor normal ou de uma forma Vistage.
O que quer dizer isso? Vintage é uma forma que ele dá um calor analógico, como se fosse aqueles compressores analógicos, antigo. Ele dá uma certa distorçãozinha, que dá aquele calor antigo, daquelas clássicos dos anos 80 e 70. Aí isso aqui é para compensar, porque quando acontece isso, existe um atraso. Esse TCR em relação ao release, ele dá uma compensada. E você, no caso, se escolhesse aqui, você teria que usar essa tecla. Mas no caso, gostaria que se fosse normal, você então não usaria ela. Bom, senhores, como podemos ver então o seguinte, que para fazer uma compressão de dinâmica, a gente vamos olhar, tocar o som, ver em que sentido está esse som de variação. Nós pegamos uma média, com o threshold vamos chegar até um ponto que nós queremos que reduza, vamos dizer para o rádio, dependendo desse tipo de áudio, se for uma caixa vai ser um rádio maior, vai depender da explosão, de como está se comportando aquela coisa, né? De como está, ou vai ser mais ou menos, você vai ter uma base. Uma forma bem didática de você ver isso, eu vou fazer aqui, no sonar, é você o que? Vem no master, aperta esse botão que é uma prévia do que está acontecendo, né? Deixa eu puxar aqui mais para cima, deixa eu diminuir mais aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Vou puxar aqui, ó. E aqui embaixo, eu vou aumentar aqui para a gente poder termos uma visão, vamos tocar, ver como está comportando, senhores, olha, o compressor. Eu puxei demais o negócio, era para ter esticado aqui, desculpa. Agora vamos até lá para a gente ver, ó, quanto está comprimindo, ó, a gente tem uma ideia. Então estou vendo aqui que não mexeu, ó, diminuiu aquilo lá, aquela pancada, mas não tirou a dinâmica, tá vendo? Ó? Você visualiza o que está acontecendo. Dito isso, vamos passar para outro esquema agora. Lembrando uma coisa, senhores, ao usar o compressor, não insira nunca o compressor aqui na master, na mixagem. Por quê? Você pode esquecer, isso vai restringir a dinâmica total da mix. E quando for para masterizar, você vai ter um problema lá, porque você não vai ter como mais, porque ele já entrou, já fez, você não vai ter como ter um controle, que na masterização que você vai usar esse compressor para ter um controle da mix como um todo. Aqui você vai ter o que? O controle individual, para que cada instrumento salte. Então na master, não insira na master um compressor, porque ele será adicionado durante o processo de masterização. Isso na master, não nas track em cima. Dito isso, vamos passar para compressor na mudança tonal. Senhores, só mais uma coisa. Quando você tiver um arquivo que ele seja, no caso, estéreo, vamos botar aqui no caso dessa voz, utilize compressores também. Existem compressores, eu vou ver se eu acho um aqui rápido, deixa eu ver aqui. Existem compressores, é o quê? São compressores estéreo. E ao usar um compressor estéreo, que você tem dois, você vê que às vezes a gama do lado R, às vezes pode ser diferente da gama do lado L. Então vocês vão dar uma redução, logicamente, aqui os parâmetros são threshold, ataque, tudo já visto, release, o radio, tá vendo? Tá em botãozinho. Aqui tem botões demais porque ele se concentra numa parte de uma, que nós vamos ver isso também lá na frente, numa parte de frequência, que eu vou mostrar isso ali no outro compressor, onde você pode atenuar certas frequências, né, para tentar diminuir assim, uma forma de diminuir a pressão do compressor. Às vezes o problema está na frequência, que ela está muito atenuada, ou você quer dar um ganho naquela frequência, mas também depois de comprimido, ou diminuir certa frequência. Aqui é sidechain que nós vamos falar lá, a frequência que o sidechain vai comandar esse áudio, que nós vamos falar especialmente, não vamos entrar. Então, você se preocupa, porque às vezes que pode acontecer a coisa, se vocês botam o mesmo transhold, às vezes, para os dois lados, você vê que é o mesmo áudio, mas com volume, das vezes, dependendo, diferente de como foi executado aquilo. For, por exemplo, um piano estéreo, né, que às vezes a mão direita é dependendo da mão esquerda. Então vocês têm que ver se é isso que vocês querem mesmo, porque senão vai ficar um áudio mais forte de um lado do que do outro. Você tira com certa dinâmica de um lado, mas do outro continua a mesma coisa. Ou como você pode até achatar. Então, quando usar estéreo, tenha essa preocupação, né, de prestar bastante atenção nisso, para que porque ambos os canais estão sujeitos à mesma quantidade de ganho, se você não tomar cuidado. Existe uma forma
que é o canal link, que ele tenta atenuar, fazer essa compensação. Mas às vezes não tem esse botão, porque às vezes ele bota em cadeia lateral os dois canais quando tem esse botão, como é o caso aqui. Mas se não tiver, preste atenção, uma redobrada atenção, usar compressor em estéreo. Vamos agora criar um envelope, né, de mudança tonal. O que é isso? Às vezes você tem um áudio, vamos supor, essa caixa mesmo, e você vê que ela tem muita caixa e pouco corpo, né? Ou às vezes ela tem muito corpo, o som, como o baixo, às vezes ele tem muito o ataque principal, mas não tem sustain, tum. Ou às vezes ele tem muito tum. Você pode reduzir isso usando o compressor. E qual é as ferramentas? Você vai chegar, então você vai tirar uma média, vai descer, aqui no caso do meu 18 mesmo nessa caixa, para comprimir ao mesmo tempo, ele vai fazer a compressão e ao mesmo tempo ele vai dar uma mudança tonal. Agora que está o pulo do gato, senhores. Vamos raciocinar, aqui é só raciocínio. Eu quero que fique só o corpo dessa caixa. E não quero muito a batida principal. Só um minutinho, eu vou botar aqui o fone. Vou diminuir aqui para tocar o áudio. Vou botar ele mais aqui. Vou solar ele aqui. Então, como se vamos pensar, estou mexendo com o ataque, bom, não é isso? O transiente inicial, que é o ataque, bom, a ferramenta será o ataque. Então, se eu chegar para o ataque e dizer assim, olha, automaticamente você já chega e comprime, e não demore não, em poucos minutos saia. O que vai acontecer? Eu venho com o release dizendo para comprimir toda essa parte, né? Vamos botar aqui, comprimir essa parte inicial e depois vai sair deixando essa parte aqui ilesa de compressão, ou seja, o corpo vai ganhar vida e o ataque vai perder totalmente. Vamos ver isso na prática. Ó. Vê que tá o pá da caixa, não tá a parte do batida principal, tá? Só aquele sustain da caixa. Como poderia ser o inverso? Eu quero que passe. Deixe passar a caixa, né? Deixe passar eu quero o primeiro ataque mesmo. Então vou dar um tempo, você tem que fazer isso ouvindo, ó. Tá passando. E quero que depois você continue comprimindo. Vai ficar mais ataque, ó. Ó. Então não tem muito o que falar sobre envelope de volume. Quando você alterando o ataque e o release, você começa a mexer no envelope, dependendo de como você age. Senhores, mais uma dica que passou batida é o seguinte, lembrando, você sabe que quando você aumenta para cada dB de compressão aplicada, a relação sinal-ruído aumenta quando você deseja que a saída original seja igual à saída comprimida. Por exemplo, aqui nós temos um sinalzinho ali que parece que é um ruído de fundo, que eu mesmo limpo, que eu já limpei essa caixa. Você não ouve, mas se você mete uma compressão exagerada, você vai ser obrigada a aumentar também o ganho. Você vai ver que traz essa sujeira. Então, lembrando lá sobre aquela parte que eu falei lá, assiste, ó. Tu vê que tem uma batida aqui de uma sobra, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa que o cara esbarrou na caixa. Quando ele bateu com a baqueta que esbarrou, que antes não era notado, você com o compressor começa a trazer à tona ruídos, sinais e projetos indesejáveis. Vamos agora falar sobre compressão em série. O que é compressão em série? Ela permite colocar mais de um compressor para tarefas diferentes. Inclusive, essa técnica é usada por 90% dos produtores estrangeiros. Foi usada na voz de Madonna, Michael Jackson, Dire Straits, James Love, enfim, começou desde os Beatles, usava essa técnica. Então vamos supor, vamos fechar esse compressor aqui que ainda estava falando lá de cima e vamos passar para cá. Que essa voz, vamos supor que essa voz ela esteja assim, com momentos fortíssimos, outros momentos está no mesmo piano, ele está quase murmurando e está muito desequilibrado, né, a parte da dinâmica da voz desse cantor. Embora eu já falei lá que eu preferia usar o ganho, mas vamos usar o compressor. Então usaria aqui um compressor para voz, como eu falei lá, já vamos começar
um ótico, que eu já sei que ele é ótico. Aqui falei dos botões, né? Que um compressor ele é limite. Aqui ele vai dizer a gama que você quer que ele atue mais. No caso, vou deixar flat mesmo. Aqui ele aumenta o ganho. E aqui, como ele já é específico para ser suave, ele trabalhar em cima de uma dinâmica, o negócio dele não é mudança tonal, ele é apenas de mudar a dinâmica, esses tipos de compressores óticos. Então, ele só vem com a redução que você quer fazer. Quanto a que eu já falei lá, que GR é o quê? Redução de ganho. Quanto está reduzindo, você olhar através do meter, ou você vê através de quanto está saindo, né, de uma forma digital, através de DBFS, ou menos 4 mais 10, que é uma forma de UVU analógico, a saída você vê de uma forma analógica. Vamos usar a redução de ganho, que é a forma mais prática. Então, o que eu começaria a fazer? Não se culpe, vai embora, tudo acaba nesta hora, vá feliz. Vou voltar atrás e vamos ver aqui visualmente como está se comportando, né? Vamos lá no Master, vamos clicar aqui e vamos olhar. Tudo acaba nesta hora, vá feliz, me deixa em paz. Veja, senhores, que o que aconteceu? Eu vou trazer um pouco para baixo, trazer isso um pouco para cima aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Vê que já melhorou. Deixa eu diminuir um pouco aqui para melhor visão. Diminuiu, olha lá, aqueles picos. Mas vamos supor que isso não tivesse resolvido um problema. Resolveu um, mas eu tinha um outro problema. Esse cantor, toda vez que ele começasse a cantar, ele gritava muito. Então, nesse caso, eu teria que usar um outro compressor. Vou pegar até aquele lá de cima mesmo, que é um compressor pesado. O que eu quero cortar agora é o quê? Não sei nem onde foi parar aquele compressor. Vou botar outro compressor aqui. Eu quero cortar esse pico aqui que continuou, eu consegui manter, mas só que ainda as primeiras palavras iniciais está muito gritante. Então, eu usaria o quê? Um para reduzir a gama de dinâmica e o outro eu usaria o quê? Preocupado agora em ter um ataque rápido, um ataque super rápido para cortar só esse início, um tempinho, iria ver, escutando, porque se eu for ficar fazendo toda hora e mostrando vai demorar muito. E cortaria, como pode ver aqui, olha lá, arredondou mais. Eu vou bater aqui para a gente ver, ó. Fechar aqui. Arredondou mais, olha lá, em relação, ó. Olha para lá, olha para cá, tá vendo? Ó? Eu tirei esse grito pá, dando um equilíbrio. Bom, como está correndo o tempo, vamos pular agora para outro tipo de compressão, que é a compressão em paralelo. Antes de sair desse módulo, né, da compressão, vamos falar de um outro método também muito usado em voz, é o seguinte, supondo, vou diminuir aqui, que esse cantor, ele não tem muita clareza no que ele está cantando. Então, o que se faria nesse caso? Clonaria a track, não quero nenhum efeito, ok? Clonaria a track, pegaria um filtro, aqui vou procurar um filtro, pegaria um filtro, cortaria tudo, né? Que é a parte que eu quero é da clareza da voz, que está lá depois do 1K, Hz, né? Isso, de 2 por aí, vamos ouvindo, que é onde está a parte da clareza. Silenciosamente estou fora. E eu cortando. Sei, não quer saber de mim. O que faria agora? Usaria aqui um compressor, comprimiria isso, né? O máximo, a super compressão, deixar aqui, tá bom. Comprimiria isso e juntaria para aumentar assim a clareza da voz do cantor, como veremos aqui, ó. Por que você não me diz agora? É inútil esconder. Bom, esse é um método que também muito utilizado. Vamos desfazer isso aqui. Para dar clareza à voz. Você pega, clona a voz, corta com filtro, deixa a parte aguda e comprime mesmo, deixando reto. Para quê? Para que as palavras saiam só aquela parte da clareza, que está lá na parte de médio agudo para agudo. E soma, você vem dosando as duas tracks, né? A do original áudio da voz principal com essa, dando mais ganho sim a parte da clareza da voz.
Vamos entrar agora na compressão em paralelo. O que é a compressão em paralelo? É a compressão utilizada para um grupo, você pegar um grupo, como é o caso da bateria, um grupo de instrumento, e fazer com que essa bateria, a dinâmica dela se sinque entre si, ou seja, funcione como um estado só, né? Como um grupo só. Então você vai criar o quê? Um sinal da bateria saindo normal para o master e vai criar um segundo sinal indo para a bateria. E você vai ter dessa forma o sinal natural, né? Porque está indo direto, o sinal direto para a saída e, ao mesmo tempo, a busca que você criar aqui vai mandar um sinal altamente comprimido. A mistura desses dois, o que acontece? O sinal comprimido com o original, você não vai perder a dinâmica que eu já cuidei disso aqui, né? Não vai mexer tanto na dinâmica, porque você controlando esses dois valores de um áudio super comprimido, que nós vamos super comprimir, com um áudio que já está numa compressão que você acha normal, juntando esses dois fenômenos, esses dois áudios, você vai fazer uma estabilização entre os dois e vai ter um som mais unido, mais coeso, como nós vamos ver aqui agora. Então, como é que eu faço? Está saindo todo esse áudio para o master, como vamos ouvir. Né? Como podemos ouvir aqui agora. Vou criar uma send, vou colocar um compressor, que aliás vou usar até aqui um preset de compressor de bateria para ser mais rápido. Deixa eu ver o que eu acho aqui, pronto. Veja que existe um compressor aqui, ó, muito compressão, e vou selecionar todo o grupo que eu vou mandar, vou apertar CTRL do teclado e vou chegar aqui e vou enviar tudo isso para o D, que é aqui. Eu vou botar até aqui, ó, CB, vamos botar assim como compressor de bateria, para vocês entenderem. Vamos lá, juntar aqui todo mundo de novo. Vamos chegar aqui com o CTRL apertado e vamos mandar para CB. Ou seja, esse áudio agora está indo para o master e ao mesmo tempo está indo para cá, a qual existe aquele compressor lá. 100. E aqui, através da send aqui, eu posso muito bem controlar o quanto eu quero, por exemplo, do bumbo, para ir para esse compressor de sinal nível, ó, 100 ou muito. Ou seja, você vê que o som fica mais encorpado. Vou tirar. E assim terminamos a parte de compressão em paralelo. Lembrando, senhores, quando usar essa compressão em paralelo, muita gente fala, né, os técnicos falam que como tem duas rotas, né, pode ter a armadilha de uma latência do sinal digital, porque por causa do atraso, né, desse roteamento de dois caminhos diferentes, é como se tivesse assim, eu quero problema. Porque sempre haverá um pequeno atraso nesse caminho, mas o que acontece? Que pode haver cancelamento de fase, como já foi explicado lá, que eu estou correndo demais agora porque está acabando o tempo. Porque o que vai acontecer aí é que tu vai ter dois sinais que um vai estar comprimido, outro não, e é isso. Apenas o volume de dinâmica que vai ser diferente. Porque o sinal vai ser muito semelhante, embora com dinâmica diferente. Só isso, que eles são iguais, só a dinâmica que vai ser diferente. Mas só que as DAW de hoje já veio com o emprego de compensação na área digital para compensar justamente esse atraso. Então não precisa ficar preocupado. Tal. Bom, senhores, vamos entrar agora sobre sidechain. Vamos sair aqui desse modo e vamos entrar aqui, vamos fechar aqui. Vamos supor que eu queira, vamos botar aqui esse piano. O sidechain funciona assim. Você é usado muito em música eletrônica, em rádio. Vamos supor que eu queira que quando o rapaz aqui cante, o piano pare de tocar. Vamos ouvir aqui, ó. Os dois estão tocando. Então, como vai ser? Se eu quero, aonde que você quer que atue o compressor, é onde vai ficar o compressor. Se eu quero abaixar, quando o cara fala, abaixa o piano, então o compressor vai para a track, aonde está o instrumento. Vamos pegar qualquer um, inclusive o próprio compressor do Sonar. Entrou. O que eu vou criar? Aqui eu vou criar uma saída, uma send, que vai sair para onde? Para o compressor, olha lá.
para a entrada, side input para entrar na entrada do piano do compressor, onde está o piano, lá, piano intro, que é o nome que eu dei para ele. Vê que nada vai acontecer, ó. Eu vou tocar aqui a parte, tá os dois. A partir daí você vai regular o que quer. Você vê, se você quer que só diminua, ó. Por que você não me diz agora? Se atue rapidamente, como se fosse uma compressão normal. Se logo que entre, já baixe de cara, vamos botar aqui bem pouco, e continue comprimindo por muito tempo, ó. Então, eu vou tirar essa parte do meio para melhor compressão. Ele vai falar, ó. Por que você não me diz agora? Diz agora. Como eu poderia baixar aqui ao máximo e não ter volume nenhum, como ele falar. Diz agora. Não sou nada. Como poderia ficar só a música de fundo? Eu que digo quanto reduz, ó. Por que você não me diz agora? Ó, baixou, aumentou tudo. Quando ele pular aqui, voltar cantando, vai abaixar de novo. Vê que é muito... agora. Não sou nada pra você. Silenciosamente. Muito simples. Senhores, eu espero que não vai dar mais tempo para falar de mais nada. Eu queria falar algumas dicas, mas não vai dar. Senhores, estude, reveja isso aí, vê que não é difícil, é só mão na massa. Compressor, vocês têm que se lembrar que compressor nada mais é do que uma arte que você tem que estar em cima dela, aprendendo todo dia, mexendo, e ver que não é difícil. Por aquilo que eu já falei, eu tentei passar toda essa minha experiência em 5 segundos, que se foi muito difícil, tem muito que se falar ainda, mas esse é um começo que eu já dei, já é ver que é tudo, vocês vão ver que vão descobrir um mundo novo. Peço desculpa mesmo meus erros português, essa correria toda, e vamos estar juntos. Obrigado a todos que estão me incentivando aí, que mandam e-mail, sempre falando. Obrigado de coração, gente. Tô aqui para, como eu já falei, para ajudar vocês. Conte comigo e até o próximo tutorial da próxima semana. Até lá.